Ô Filipão, boa noite, parabéns pela vitória, Obrigado. A segunda aqui na Arena. Eu queria que você falasse desse fator casa importante que o Atlético está usando bem aqui, né, na sua casa, e um geral sobre o jogo. Você não teve o Hulk, fez a opção pelo Kardec, perdeu o Vargas, né, de última hora, um jogador que poderia ter entrado, e enfrentou o líder e ganhou do líder. Pois é interessante e bom para nós, porque estamos criando uma situação, não só para agora, mas para o futuro, de que a Arena seja um estádio nosso mesmo e que nós façamos aqui os pontos que precisamos fazer, que não fizemos no primeiro turno, quando jogamos em casa, em outros estádios. 2 jogos, 6 pontos, não tomamos gols, tivemos o apoio irrestrito do nosso torcedor, que ainda precisa acreditar também que nós, na nossa Arena, vamos fazer diferença. Compareçam, porque nós vamos nos dedicar mais ainda. E conseguir uma vitória contra o líder, o Botafogo, hoje é muito difícil. O Botafogo pode não lembrar, as pessoas podem não lembrar, o ano passado, quando eu estava no Atlético Paranaense, eu terminei o ano no Atlético e disse que o Botafogo, esse ano, seria uma equipe muito boa, de muita qualidade, e queria dar problemas para qualquer equipe, tanto que é o líder, entendeu? E nós ganhamos do líder e ficamos satisfeitos. Não tivemos o Hulk, mas tivemos o Kardec, que fez a parte dele, tivemos depois o Paulinho jogando pelo meio. Vocês podem não ter notado, nós tínhamos 6 atletas do departamento amador. Quer dizer, tudo isso dentro de uma competição como o brasileiro é bastante difícil da gente conseguir, e esses passos estão sendo conseguidos pelos atletas. Ei, Filipão, boa noite para você. O seu começo no Atlético foi mais complicado, né? Até aquela vitória contra o São Paulo, que foi inclusive a sua primeira no comando do Galo. Desde aquele jogo, o aproveitamento do Atlético mudou completamente. Até aquela partida era 14% de aproveitamento, 5 derrotas e 4 empates. Depois daquele jogo, passou a ser de 66%, só uma derrota aconteceu. Quero saber de você, o que mudou dentro do Atlético, o que mudou para você, observando os jogadores, para que acontecesse de fato essa virada de chave? O problema é o seguinte, eu acho que vocês sabem que os jogadores que estão aqui foram escolhidos por outro técnico. Eu, naturalmente, aceitei o cargo e aceitei trabalhar com os jogadores e não fiz uma mudança dentro do meu estilo próprio. Eu fui me adaptando a esses jogadores e eles foram se adaptando à forma que a gente trabalha, para que a gente conseguisse um equilíbrio completo para o Atlético. Levou tempo, leva mais do que o normal. Se nós tivéssemos feito pré-temporada, quem sabe seria um pouquinho diferente. Leva um pouco mais, e nesse levar um pouco mais, brasileiro, 9 rodadas, pontuar 3, 4, 5 pontos, é horrível. E felizmente a direção entendeu que o trabalho estava sendo feito de uma forma razoável para boa, e nós estamos conseguindo dar um reequilíbrio junto com os atletas nessa forma que o Atlético joga atualmente. Não é uma situação que eu diga, eu fiz tudo aquilo, eu pedi para contratar esse ou aquele, mas é uma situação de entendimento entre um técnico, já experiente que eu sou, e de atletas que, com algumas características diferentes, estão se adaptando à forma que nós trabalhamos. Isso aí que foi a mudança. Mas, infelizmente, nós estamos pagando um preço caro, porque 7, 8, 9 jogos sem vitórias, por isso que a gente está ganhando ou está fazendo um bom trabalho agora nos últimos 5, 6 jogos, mas avançamos 1 pontinho, 2 pontinhos, é difícil. É aquele mesmo trabalho, aquela mesma situação de que quem está lá embaixo ganha, mas os da frente ganharam também. Meu amigo, é um inferno. Ô Filipão, boa noite. Você disse aí, mais um jogo sem tomar gol do time do Atlético. O Botafogo, que é o líder do campeonato, não conseguiu
fazer o Everson sujar a camisa, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa consistência defensiva também, se é uma coisa que você pensou nesses primeiros jogos, de dar uma trabalhada para que o Atlético chegasse nessa consistência defensiva e lá na frente com o Paulinho, o Hulk e outros jogadores resolvendo. Nós, claro, entendemos, nós não somos do pessoal mais novo, já temos alguns anos de experiência, entendemos que uma boa defesa, uma situação defensiva bem organizada, nos dá condições para que o ataque não tão finalizador ou não tanto conseguindo resultados tão expressivos de fazer 10, 12 situações de gol, conseguindo 2, 3, 4, a gente consiga vencer. Não esqueço que o Botafogo, se não me engano, tinha tomado 13 gols, se eu não me engano, 13. E nós tomamos 17 ou 19. Nós somos a terceira melhor defesa, mas não apenas comigo, com o Cudê também, que trabalhava muito a nossa defesa. E somos uma terceira defesa, mas precisamos fazer mais, criar mais, para conseguir melhores resultados. Felizmente, hoje tivemos uma situação não tranquila, porque o Botafogo também tem excelentes jogadores em termos de ataque, não tiveram tantas oportunidades, a gente se defendeu bem e teve a oportunidade do jogo, a nossa situação evoluiu de tal forma que nós fizemos o gol, ganhamos o jogo. Mas foi um jogo equilibradíssimo, um jogo de uma equipe que é líder contra uma outra boa equipe que é a nossa. Boa noite, Filipão. Eu queria que você falasse sobre o crescimento de 2 jogadores seus, o Paulinho e o Pedrinho. Até umas rodadas para trás, naquele jogo contra o Bahia, inclusive, você saiu em defesa do Paulinho, que ele foi até vaiado pela torcida, fazendo o gol decisivo, né? E ele tem mostrado um desempenho melhor os dois. Isso é fruto de um maior entendimento com o passar do tempo, de uma conversa que você tem tido com os dois? Não é fruto da oportunidade. Oportunidade dada ao Pedrinho, ele aproveitou. Se mostrou qualificado para fazer aquela ligação e fazer aquele trabalho que precisava ser feito por um jogador de meio que é o Pedrinho. E ele vem fazendo muito bem, vem jogando muito bem, vem se dedicando nos treinamentos a corrigir uma ou outra situação de marcação. O resto ele tem de sobra e pronto, ganhou a posição e está sendo útil de uma forma tranquila. E o Paulinho é um dos jogadores mais inteligentes que o futebol brasileiro tem. Ele não se perde em nenhuma jogada. Se vocês olharem a inteligência do Paulinho, algumas pessoas podem não gostar, não posso fazer nada para mudar a ideia deles, apenas a minha ideia é de que ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, como inteligência e um jogador que trabalha tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como de 9. Hoje ele fez o gol como 9. Quer dizer, então, eu vejo o Paulinho muito bem, conversamos diariamente, brincadeiras e algumas outras coisas, mas não tem nada em especial, tanto meu ao Paulinho ou ao Pedrinho, e sim tem do clube e dos outros atletas para que se integrem e façam o trabalho normal. Filipão, boa noite. Para buscar o Botafogo, impossível, né? Mas o Galo pode sonhar, sim, com Libertadores. Jogar ano que vem aqui a Libertadores. Hoje a diferença está do G4, 5 pontos, do G6, 4 pontos. Dá para chegar bem lá? Ou o senhor entende que vai ser uma batalha terrível para buscar essa vaga Libertadores? Fazendo o retrospecto das outras equipes, dos últimos 5 jogos, ou dos últimos 10 jogos, vocês vão ver que é muito difícil a gente tirar 7, 8 pontos de equipes. Tira-se em 5 jogos 2 pontos, a gente faz em 15 pontos 10, 11, a outra equipe faz 9. Então, e nós ficamos muito atrás por esses 9 jogos, não sei se é 9 ou 10, que a gente empatou, perdeu, empatou. E se a gente tivesse ganho um ou outro jogo, a gente estava muito próximo.
Mas agora nós temos mais um jogo aqui dentro do nosso estádio, que provavelmente sábado teremos aqui a lotação máxima de novo. Estão fazendo, os responsáveis estão cuidando bastante do nosso campo. Vamos contar com o apoio do nosso torcedor e vamos nos aproximando. O nosso ideal é chegar entre os classificados da Libertadores. Esse é o ideal, é o projeto do momento. E a gente vai caminhando para isso. Uma pena que, desculpas à torcida do Atlético, naqueles 9 jogos nós não conseguimos dar uma situação melhor para o Atlético. E agora a gente vai ter que correr atrás. Filipão, boa noite. Aqui. O sistema defensivo, você citou, não sofreu gols hoje, alguns outros jogos, mas o Atlético tem trocado bastante, até por necessidade. O Igor Rabelo vinha bem, lesionou, entrou o Lemos, aí o Lemos ficou de fora do jogo contra o Atlético Paranaense suspenso, entrou o Fux, entrou bem, e hoje o Gemerson. Como tem sido gerir essa situação? Porque, por exemplo, no próximo jogo tem os 3 à disposição, o Lemos, o Fux e o Gemerson. E um deles vai ter que ficar de fora. Como que é para você gerir isso? Eu vou ter que decidir, eu vou ver nos treinamentos. Ainda tem o Hever. Não esqueça que o Hever é pau para toda a obra. Se precisar um jogador que fique por ali para que seja o destruidor da bola aérea, o Hever está pronto. Aquele jogador que pode sair jogando e coisa e tal, o Hever também está pronto. Então, nós temos, felizmente nós temos sempre 3 a 4. Hoje tivemos ainda o Rômulo no banco, que é um menino do sub-20. Mas eles estão... Aquele que nós colocarmos, se colocado e jogado daquela forma que treina, nós estamos satisfeitos. Hoje o Bruno jogou de novo muito bem, e o que eu quero cobrar do Bruno e exijo do Bruno no dia a dia é que ele seja mais, não participativo, mas que ele realmente seja um atleta mais ríspido, mais brigador, porque a qualidade que ele tem é maravilhosa, mas precisa, zagueiro tem que ser mau. Zagueiro bonzinho vai para o céu, entendeu? Então, quero que o Bruno não seja mau, mas que olhe de cara feia para os caras. Que é tão bom de coração, que é tão puro. Às vezes não dá para a gente marcar um centroavante bom demais com carinho, porque senão eles enchem o saco. Então, todos que têm jogado têm ido muito bem. Inclusive, eu quero dizer que o Hever ia fazer um curso na CBF, e isso eu quero a ajuda, e preciso da ajuda de pessoas da CBF, que não vamos liberar o Hever para fazer essa semana o curso, porque nós não podemos, infelizmente, mas nós vamos conversar amanhã, quando pudermos, com o pessoal da CBF, para que eles incluam o Hever numa outra turma. O Hever provavelmente vá, assim, daqui, não quero, mas daqui uns 6 meses ele vai estar com a gente numa outra parte do campo. É isso que ele quer. Então, vamos ver se eles ajudam a gente lá na CBF amanhã, quando a gente vai conversar, para que o Hever possa fazer o restante do curso em dezembro, e aí a gente vai ter os 4 zagueiros, como nós estamos tendo, menos o Igor, que não vai estar pronto antes de uns 15 dias, no mínimo, e aí a gente vai ter que passar de novo, fazer o possível para passar pelo Cuiabá, a nossa zaga jogando bem, se possível, sem tomar gol de novo, um golzinho vai sair. Filipão, boa noite. Jonatas Berto, da Versus Esportes, é um prazer falar contigo. Queria comentar sobre um jogador em específico, que é o Pedrinho, um atleta que está no Atlético há mais de um ano. Em muitos momentos foi muito questionado pela torcida, principalmente nas redes sociais. Mas ele machucou muito. Ficou um período fora longo também, mas hoje em dia ele parece cada vez mais encorpado com a camisa do Atlético, fazendo atuações com atitude. Queria que você falasse sobre esse jogador, a evolução dele, e também como fica a situação ali na armação do Galo, né? Porque teoricamente são 4 jogadores para a posição,
o Zarate, o Pedrinho, o Johan e o Igor Gomes. Como você vai fazer para equilibrar as chances para todos esses atletas? Obrigado. A gente não tem muito o que explicar, a gente viu a torcida aí, ouviu um pedaço da torcida dizendo, põe o Zarate, nem sabem o que aconteceu com o pai do Zarate, que faleceu, nós o liberamos para ir para a Argentina, ficou fora de treinamentos por 10, 12 dias, e não é de um estalo para outro que o jogador está pronto. O Johan vem tendo um problema de lesão num tornozelo e que a gente vem aos pouquinhos colocando em campo ou colocando no banco para que ele possa ir perdendo esse receio e vá tendo outra vez oportunidade como antes. Tivemos a perda ontem do Vargas, tivemos o Igor Rabelo, algumas coisas vão se ajustando. O Pedrinho era um jogador que foi depositado uma confiança muito grande nele por todos os técnicos que aqui estiveram, pela direção, e ele correspondia, lesionava, vinha. Agora ele não está tendo lesão nenhuma, está tendo oportunidade de jogo e vem correspondendo. E tomara que continue assim. Filipão, boa noite. Eu queria sair um pouco da questão do jogo para te fazer uma pergunta que, pelo que eu tenho percebido, é a pergunta que o torcedor do Galo mais faz, que é sobre o Matheus Zep, que é o principal destaque do Galo no Sub-17, na base, no geral. E a gente vem vendo recentemente muitos jogadores os jogadores começam cada vez mais cedo. Então, tem, por exemplo, o Andrei Santos, com 17 anos, estava na Série B do Vasco, o David Washington no Santos já está no Chelsea. A gente tem outros vários exemplos. Eu queria saber qual que é o planejamento seu. Ele vai para subir. Ele vai fazer alguma coisa na Sub-20 primeiro. Então, se ele me mostrar alguma coisa na Sub-20, eu vou olhar. Então ele tem que ter esse primeiro ele tem que dar os passos. A gente primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então, porque eu tinha... É tudo muito bonito lá fora. Aqui dentro é diferente. Só para completar, é porque eu tinha pensado justamente nesses casos que eu citei, que foram jogadores que não tiveram essa passagem, né? Não passaram pelo Sub-20. Tá bom, como, por exemplo, o Andrei Santos, o David Joshua, que eu citei. Então, eu queria saber justamente como pode não passar com o Galo. Obrigado. Pode não passar, pode passar comigo, vai passar na Sub-20 primeiro. Filipão, boa noite. Ontem seu colega Abel Ferreira, que gosta muito de você, inclusive, ele falou para que nós estudássemos quais eram as maiores facilidades, na verdade, dificuldades para poder encontrar o gol. O Atlético hoje, dificuldades para encontrar o gol. O Atlético hoje jogou, em alguns momentos, de uma forma espelhada com o Botafogo e todo mundo tentando uma profundidade ali que não foi encontrada, até que o Pedrinho fez um passe de mais de 40 metros. Queria te perguntar, a velocidade do jogo, tendo alguns atletas que fazem essa bola girar mais rápido, facilita isso? Como é que é a sua receita para poder fazer isso, já que a escassez de gols está começando a acontecer, inclusive o Galo tem tomado menos? Obrigado. Tem situações e situações. A situação do Botafogo é uma equipe que estava jogando com uma linha altíssima e nós tínhamos que explorar muitas vezes a bola longa, porque eles iam correr de frente para o gol deles e nós teríamos melhores oportunidades. A bola trabalhada muitas vezes no nosso campo, se encontrasse uma barreira pela frente, nós levaríamos o contra-ataque e o Botafogo não é por demérito que é líder e provavelmente será o campeão, entendeu? Então nós fomos trabalhando, espelhando alguma coisa, respeitando o Botafogo, mas tentando impor o nosso jogo, e a gente sempre estuda os adversários, o que vai fazer. Temos um departamento que é muito bem organizado pelas pessoas que lá trabalham e nos mostram onde é que podemos explorar isso ou aquilo, onde é que eles têm melhores qualidades ou que a gente pode fazer alguma diferença e a gente tenta fazer. Às vezes consegue e às vezes não consegue, porque é um jogo de futebol, é um jogo em que às vezes a bola não se proporciona daquele jeito que a gente imagina. E aí temos que ter a criatividade. Por isso que eu digo para vocês, o Paulinho é muito bom. Esse é inteligentíssimo. Então, né, a gente vai sempre fazer isso aí, o nosso departamento é bom, vai estudar.
Como eu já disse, não é por nada que a gente vai tendo experiência, porque a gente vai conhecendo, já passou por muitas situações, e vai analisar de uma forma que todos sejam beneficiados, tanto eu como técnico, quanto meus jogadores, quanto o Atlético.